Bom, então como nós falávamos da estrutura do tratado, ele é composto de três partes, né? É, preâmbulo, dispositivos e os seus anexos. Dentro dos anexos vem as reservas, lembrando que os anexos não são necessários. Dentro dos anexos também, além das reservas, podem ter uma lista de equipamentos, uma lista de material, uma lista de produtos. Vou dar um exemplo aqui para vocês compreenderem melhor o anexo, já que no outro bloco eu falei só sobre as reservas. As reservas estão dentro dos anexos, né? Mas as reservas merecia ali uma explicação mais detalhada. Então, por exemplo, o Brasil formalizou com o Paraguai e com a Argentina na década de final da década de 70 e início da década de 80, a construção da usina de Itaipu. Ou seja, no preâmbulo dizia quais eram os motivos, dentro do dispositivo estava as regras e dentro dos anexos estava a planta da construção. Haja vista que o Brasil é quem bancou a construção, né, dessa usina. Outro assunto que tem chamado muita atenção é a questão do momento da expressão do consentimento. Por quê? Porque, invariavelmente, na maioria dos estados soberanos, existe dois poderes, né? Com exceção das monarquias absolutistas. Fora disso, existem três poderes, né? E esses três poderes são divididos entre poder legislativo, executivo e judiciário. Então, o chefe do Poder Executivo, ou chefe de Estado, conforme for o caso, como eu já expliquei anteriormente, vai até o exterior, assina o tratado. Mas a pergunta que se é feita é, a partir desse momento, a partir da assinatura do tratado pelo chefe de Estado, o tratado está valendo? O tratado já é um documento que pode se exigir o seu cumprimento, ou seja, os outros estados pode exigir o seu cumprimento após a assinatura? E a resposta é não. Quase que sempre é não. Por quê? Porque, na verdade, notoriamente nos países onde tem a tríade de poderes, é necessário que, além da assinatura do presidente da República ou do chefe de Estado, haja uma convalidação deste ato pelo Poder Legislativo. É o que nós chamamos de ratificação. Então, o que eu posso resumir com isso é que, num primeiro momento, com a assinatura do tratado, você tem um ato jurídico perfeito. Está terminado, está encerrado. Mas ele ainda não tem validade dentro do território doméstico, porque ele só passa a valer dentro do território doméstico, ou seja, só pode ser exigido o seu cumprimento após a ratificação. Não são comuns, mas pode acontecer alguns casos onde o Poder Legislativo se recusa a ratificar o ato firmado pelo chefe de Estado. Aconteceu com o Brasil. Eu não me recordo exatamente quem era o presidente, mas, se não me falha a memória, era o Lula que era presidente. E nessa época ele assinou uma ratificação, uma concordata com o Vaticano, onde o Brasil se comprometia a inserir dentro das escolas uma matéria chamada ensino religioso. E quando esse assunto chegou na Câmara dos Deputados, esse assunto foi extremamente debatido. Por quê? Porque o Estado é laico. A partir do momento que o Estado é laico, ele não legisla em prol de nenhum tipo de religião. Então, chegou-se ao final à conclusão de que embora houvesse, claro, defesas com relação a isso, chegou-se à conclusão que não poderia se valer dessa ratificação, ou desse tratado. Ou seja, ele feriria de morte a Constituição, que garante liberdade de expressão e de culto religioso a todas as pessoas, né? Independentemente de raça, cor, credo. Então, na verdade, o Poder Legislativo se recusou a convalidar o ato do Poder Executivo. Então, neste caso, há um exemplo claro, né, de que não existe necessariamente até ali uma obrigação. Mas existe um ato jurídico perfeito. É claro que o presidente que assinou esse tratado, se essa situação se reincidir, se sempre o Poder Legislativo se recusar a convalidar aquilo que ele faz lá fora, daqui a pouco ele estará numa situação constrangedora diante dos seus pares.